Olá pessoal, muito boa noite. Mais uma aula aqui no canal Pensando Sociologicamente com o professor Miro Santos. Aqui a gente vai dar continuidade à maratona concurso de professores. A maratona vai servir muito fortemente para o concurso de dourados e também para o concurso de terenos e para os processos seletivos que estão por vir. Processo seletivo da SEMED Campo Grande, processo seletivo da SET, Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul e também o concurso da SEMED que está por vir. Porque essa é a aula BNCC, aula da Base Nacional Comum Curricular, que sempre cai nos concursos. A gente vai fazer um apanhado breve, um resumo dos principais pontos. É claro que tem muita coisa da BNCC a ser dita, mas a gente vai colocar aqui o que você tem que saber. Vou trocar de cor, colocar uma cor azul e vamos lá. Ó, ensino fundamental, pessoal. Cada área de conhecimento estabelece competências específicas de área, cujo desenvolvimento deve ser promovido ao longo dos 9 anos. Essas competências explicitam como as 10 competências gerais se expressam nessas áreas. Cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades. Tá aqui, ó, as habilidades, esse conjunto, relacionadas a diferentes objetos de conhecimento. Desses objetos de conhecimento, a gente poderia listar, como antigamente a gente falava, os conteúdos que serão ministrados, né? Os temas, os processos, né? As aulas. Né? Então aqui ó, a gente pode colocar como se fossem os conteúdos, que nós chamamos agora de objetos de conhecimento. E unidades temáticas, que por sua vez, né, organizam, né? São os temas maiores aqui, um conjunto de temas, os quais estão ligados aí, os conteúdos que estão ligados às habilidades. Então, assim que vai estar organizado, que está organizado, né, o ensino fundamental. Ó, a gente olhando para essa tabela, a gente pode reconhecer o seguinte, ó. Tem os componentes curriculares, tá lá. Aqui desse lado a gente pode chamar de áreas, áreas do conhecimento. Áreas do conhecimento. Quais áreas são, professor? Linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Então são essas áreas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Professor, são 5 áreas? São 5 áreas. E aqui, ó, desse lado, a gente pode verificar o quê? Nessa tabela, você tem aí anos iniciais, primeiro ao quinto, e anos finais, que o pessoal chama de Fundi 1, Fundamental 1 ou Fundamental 2. E aí tem aqui uma divisãozinha. Na verdade, você não precisa se preocupar muito com isso. A única coisa diferente é a língua inglesa. Ó. Quais são os componentes curriculares? Língua portuguesa, arte, educação física. Se a gente está falando do primeiro ao quinto anos iniciais, aí eu tenho a matemática, ciências, geografia, história e ensino religioso. Professor, o ensino religioso ele é um componente? É um componente. Por mais que a LDB fale que ele não é obrigatório, ele é facultativo, né, à instituição, aos pais e tudo mais. Entretanto, ele está no currículo aqui, está na BNCC. Inclusive, é uma área do conhecimento, ensino religioso. Então, são 8 componentes curriculares. Se a gente está falando do ensino fundamental anos finais, ensino fundamental 2, vai ter um acréscimo de mais um componente, ó, língua inglesa. E a gente pode chamar de nono componente. E assim que está dividido, assim que está estabelecida a grade curricular, os componentes curriculares do ensino fundamental. Pessoal, o código alfanumérico do ensino fundamental, como é que fica? Primeiro par de letras indica a etapa, mesma coisa, a etapa. Tá? EF sempre será o ensino fundamental. Segundo, o primeiro par de números indica o quê? Os anos, ó, do primeiro ao nono. Então ele pode ser ali do primeiro ao quinto, se tiver um 5, ou sexto ao nono, se tiver 6, 9. Pode estar também 1, 2, primeiro e segundos anos, 3 e 5, terceiro ao quinto ano, 6 e sétimo, sexto e sétimos anos, e 8 e 9, referente ao oitavo e nono anos. Esse segundo EF, que não confundam, não tem nada a ver com o primeiro, hein? Esse segundo par de letras diz respeito ao quê? O componente curricular, o que nós chamaríamos de disciplinas. São o quê? Arte, ciências, educação física, ensino religioso, geografia, história, língua inglesa, língua portuguesa e matemática, tá bom? Então são os componentes. E por fim, o último par de números indica a numeração, a posição da habilidade, de mesma maneira, de mesmo modo do que a gente viu no código alfanumérico da educação infantil. Vamos conferir? Vamos treinar? Vamos treinar então, professor. Vou colocar uma caneta aqui, pode ser a preta. EF refere-se ao quê? Educação
A etapa da educação infantil? Não. Aqui refere-se ao quê? Ensino, ó. A etapa do ensino fundamental. Matamos o primeiro par de letras. O primeiro par de números refere-se ao quarto. Nesse caso é o quarto aninho, ó. Quarto ano do ensino fundamental, que é a primeira parte, né? Aqui refere-se aos anos iniciais. O segundo par de letras refere-se ao componente. Nesse caso, o que dá para ser MA? Matemática. E aqui, o último par de números refere-se à habilidade. Então, essa aqui é a 10ª, né, habilidade. A 10ª habilidade, né, do componente matemática para o quarto ano no ensino fundamental. É isso. Conseguiram? Treine aí em casa depois. Bom, o uso de numeração sequencial para identificar as habilidades de cada ano não representam a ordem ou hierarquia, hein, gente? Muito cuidado, aquele número de posições lá. Ah, ao finalzinho, habilidade 01, habilidade 02, habilidade 03, não quer dizer hierarquia, mas só assim a posição para que a gente possa entender e localizar as habilidades. Pessoal, por fim, né, faltou a gente falar o conceito de competência. Ó. Competências. Competências a gente pode usar uma ajuda aqui, né? Para memorizar, ó. Escreva um chave. Chave. E aí eu vou ocultar o ezinho. Então, ó, competências faz referência ao quê? A mobilização. Mobilização. Ou conjunto, né? Para ficar fácil. De, ó, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Valores para resolver demandas. Vou colocar assim, ó, demandas complexas da vida. Demandas complexas da vida. Beleza? Então aí você coloca essa sigla aqui para você não esquecer mais, ó. Chave. Deixa eu colocar outra cor aqui. Ó, C, H, A, V. Então a chave para você poder responder o significado de competência. Quando cair em uma questão no concurso, você já vai saber identificar. Então, diz respeito à mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver alguma coisa, resolver alguma complexidade. Por isso, competência, nesse sentido, envolve muitos mais saberes e conhecimentos gerais. Beleza, pessoal, agora chegamos às questões. Algumas questões só para treinar, para ficar esperto, para preparar, né, para a gente ficar ligado, tá bom? Vou tomar uma água e a gente toca o barco e a gente continua com essas questões, tá bom? Espere aí, aguarda um minutinho e a gente já volta. Voltei, pessoal, vamos tentar resolver essas questões aqui. Vamos que vamos. Maratona Professor, concurso de professores aqui no canal Pensando Sociologicamente, sobre o tema da BNCC, que sempre cai, arranca o couro, tem muita pegadinha, pega as pessoas de jeito a BNCC, porque é um documento muito grande. Às vezes a gente não tem tanta leitura e tanto aprofundamento em relação à BNCC. Pega mesmo. Mas vamos aqui, quem está ligado no canal com o professor Miro vai tirar de letra. Pessoal, aqui ó, só questões recentes, hein?
Vou colocar a caneta vermelha e vamos que vamos. Vamos que vamos, que maratona do professor. Dificuldade, vocês percebam aqui que eu tô colocando agora o nível de dificuldade. Então, tá preenchido aqui, são 3 círculos, 3 bolinhas. Tá preenchido aqui o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Então, eu considerei essa bem difícil. Então, a Universidade Estadual da Paraíba, Banca CPCom, Prefeitura de São Miguel de Itaipu, o cargo para professor na área de Educação Física, ano de 2020. É isso, vamos que vamos. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Sobre a BNCC, vamos verificar V para verdadeira e F para falsa. A BNCC apresenta 10 competências gerais, é isso, que abrange a aprendizagem de conteúdos conceituais, bem como o desenvolvimento de conteúdos atitudinais. Conceituais, né, ligados às ciências, às áreas, ao conhecimento de mundo, àquele conhecimento universal. E conteúdos atitudinais, ligados aí à afetividade, à solidariedade, ao respeito, ao entendimento do outro, ligado também ao socioemocional, né? Socioemocional. Então, faz sentido, essa aqui eu colocaria como verdadeira, mas vamos pensar. A BNCC ratifica, ao longo do texto, a necessidade de implementação parcial do ensino de tempo integral. Essa aqui eu também fiquei na dúvida, eu colocaria que a BNCC ela defende o ensino integral, cada vez de maneira gradativa e progressiva. Não sei se o termo seria esse parcial. Essa aqui eu achei confuso o jeito como é que ela está listada. Bom, a outra, conviver, brincar, explorar, expressar e conhecer, esses são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa? Lembra que a gente tem aí 5 campos de experiências e 6, né, direitos de aprendizagem. Então aqui a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, deveria ter mais um, vamos pensar. Bom, a outra, as áreas da linguagem e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias são obrigatórias em todos os itinerários formativos para o ensino médio. Essa eu fiquei na dúvida também, hein? A gente tem a reforma do ensino médio naquela lei, né? Eu acho que é 13.415, se eu não me engano, que ela vai falar, olha, língua portuguesa e a matemática são obrigatórias. Elas são obrigatórias, né, na parte que é a base geral, né? Então a gente tem aqui a base comum e tem os itinerários. Agora, os itinerários, a gente tem que ter as áreas das ciências da natureza, ciências humanas, ciências, a linguagem, suas tecnologias e matemática, suas tecnologias. Pode ser qualquer uma das 4 áreas. Então, essa aqui tá meio complicadinha, também tá esquisito, tá confuso. Na dúvida, vamos deixá-la como errada. Os padrões de desempenho para o ensino médio, referência curricular, ou referência nos processos nacionais de avaliação, devem estar ancorados na BNCC. O diagnóstico, a referência, a avaliação, a aferição do desempenho do ensino médio deve ter base, né, na BNCC. Faz sentido? Faz sentido. Então eu colocaria essa aqui como verdadeira, a primeira como verdadeira. E aí? 2, vocês colocariam o quê? Como aqui está parcial só, vou colocar F. Conviver e brincar, está faltando um, né? Está faltando um direito de aprendizagem, que é o direito a participar, participação. Então essa também vai colocar um F. As áreas de linguagem e suas tecnologias são obrigatórias, não a área, mas os componentes são obrigatórios. Aqui ele visou a confundir a gente. Ó. Os componentes, né, matemática e língua portuguesa são obrigatórios em todos os anos do ensino médio, segundo a lei aqui de reforma do ensino médio. Não as áreas, são os componentes. Então vai ficar VFFFV. Escreva aí nos comentários o que você acha dessa e vamos para frente. Vamos sempre respondendo aqui, pensando um pouquinho, fazendo reflexão. 2, vamos para frente aqui, a maratona é só para treinar. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver. No que diz respeito à educação infantil, considerando os direitos de aprendizagem
e o desenvolvimento, a BNCC estabelece 5 campos de experiências, né, para a aprendizagem das crianças. Na alternativa que não contemple, ela quer a que não é, hein? Então a gente lembra aí com os campos de experiências. Tem o eu, tem CG, tem o TS, tem o EF e tem o ET, tá? Então vamos eliminando aqui, ó. Eu, outro, nós, tem. Escuta, fala, pensamento, imaginação, tem. Tá aqui, ó. Escuta, fala, pensamento. Traços, sons, cores e formas, tem, que é o TS. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, tem. Espaço, tempo é o último. Então faltou aqui o corpo e gestos. Meio ambiente, tecnologia e religiosidade. Começa alguma com M? Não. Tem tecnologia e religiosidade? Não. Então essa aqui não é. Então a gente vai eliminar ela. Ficamos aí com a letra E, 2, letra E. Escreva nos comentários, escreva aí no chat o que você coloca, qual que você acha que é as questões e vai treinando, hein, pessoal? 3. Rapidinho para treinar. Qual alternativa completa corretamente o texto? As, alguma coisa, define um arranjo dos objetos de conhecimento ao longo do ensino fundamental, adequado às especificidades dos diferentes componentes curriculares. E aí, professor, ficou meio truncado, não estou entendendo muito aqui não, hein? Lembra da tabelinha que a gente viu na aula, ó? Vai ajudar vocês. A gente tem lá no finalzinho, ó, as habilidades, quando o currículo de referência do Estado de Mato Grosso é assim, currículo de alguns outros sistemas educacionais, e eles pegaram da BNCC. A gente tem aqui no meio os objetos, né, do conhecimento, e aí vai ter o quê? Conteúdo, né, o jeito que vai estar dispostos os temas e tudo mais. E aqui é a unidade temática maior, né? Temas ou conjuntos temáticos. Então, as, alguma coisa define um arranjo dos objetos conhecimentos. Ó, os objetos conhecimentos definem as habilidades e alguma coisa define os objetos conhecimentos. O que é isso que define? São esses temas. Então, vai ser as áreas? Não. Vai ser habilidade? Não. Vai ser competência? Não. Então, são as unidades temáticas. Faça esse quadrinho aqui, ó. Não esqueça desse quadrinho que você vai responder e vai dar certo. 4 está acabando. Grande essa 4, hein? Lê atentamente, mais uma difícil. Lê atentamente as afirmativas abaixo referentes à BNCC. A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico progressivo de aprendizagens. Essa QMS concurso, prova pedagogo, ó, banca para a prefeitura, hein? Que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, o PNE. E aí? Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido. Esse é o documento, né, que vai definir aí o arranjo de conhecimentos e tudo que é essencial para os estudantes aprenderem. Então, eu ficaria com 1. 2. A BNCC determina os conhecimentos e habilidades essenciais que todos os alunos e alunas têm o direito de aprender. Na prática, isso significa que, independentemente da região, raça, classe socioeconômica, todos os estudantes do Brasil devem aprender as mesmas habilidades e competências ao longo da sua vida escolar. Então, são documentos, né, um conjunto orgânico de progressivo de aprendizagem essenciais. Se é essencial, todo mundo tem que aprender. Então, ficaria com essa? Ficaria com essa. A BNCC é obrigatória, está prevista na LDB e no PNE. Os currículos de todas as redes públicas e particulares devem ter a BNCC como referência. Faz sentido essa? Faz sentido. A gente poderia ter dúvidas aqui em relação a algumas dessas, sobre o PNE, sobre o que diz a LDB, mas eles previam, né, o Plano Nacional de Educação de 2014, só para a gente ter uma noção, a BNCC ela é de 2017. O PNE é de 2014 e a LDB ela é de 1996. Só que tanto a LDB quanto o PNE eles previam, né, uma base comum, uma base nacional comum. Então eu vou considerar como correto. As aprendizagens essenciais definidas na BNCC ao longo da educação básica devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, né? As 10 competências gerais da BNCC,
que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E aí? Eu acho que eu ficaria, hein, com essa também. Então é isso, hein, ó. 1, 2, 3 e 4 como correta, só 1 não, só 1, 2, 4 não, 1, 2 e 3 não. Então eu vou ficar com a letra D, todas as corretas. Essa pegaria mesmo. Eu teria dúvida de algumas aqui, hein? Mas vamos colocar a dificuldade como difícil essa daqui. Por isso que a BNCC ela é complicadinha, porque a gente mistura a BNCC com outros regramentos e outras normas, aí o nível de dificuldade fica entrelaçado, né? A gente faz uma relação de várias variáveis aqui. Por isso fica difícil. 5. A BNCC, anos iniciais, ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil. Segundo o documento, a articulação precisa prever o quê? Então, essa relação, né, de articulação aí na educação infantil com as experiências da vida. A progressiva sistematização das experiências e o desenvolvimento de novas formas de relação do aluno com o mundo. Tem que prever isso, tem que prever isso, tem que pensar sobre isso e sistematizar. Faria sentido, vou deixar na berlinda. O foco na aquisição constante de conteúdo. Só na aquisição constante de conteúdo? Não, educação bancária não. A sistematização de conteúdo de maneira inicial e o foco no desenvolvimento da linguagem escrita. O foco é a aprendizagem essencial, não linguagem escrita. A progressiva sistematização das experiências e o foco no desenvolvimento da linguagem escrita de novo. Só a sistematização de experiências e o foco na linguagem escrita? Não. O foco na aquisição constante de conteúdo de aprendizagem de jogos complexos e novas competências. Jogos complexos aí nas anos iniciais do ensino fundamental, eu não diria não. Então eu ficaria com a letra A. Então vamos lá, 5, letra A. Tá acabando. Geralmente eu acabo com essa daqui. Tem mais uma, questão bônus. Questão bônus. Cadê o nível? Não coloquei o nível aqui, ó. Vamos ver qual que é o nível dessa aqui. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é um documento que apresenta referenciais curriculares a serem trabalhados na educação escolar brasileira. Sobre o ensino fundamental, é correto afirmar que a ênfase deve ser nos conteúdos que promoverão o desenvolvimento cognitivo. Conteúdos, não. Deve disponibilizar nos primeiros anos do ensino fundamental os conhecimentos de todas as disciplinas aos estudantes para que desenvolva as aprendizagens desses conteúdos. Todas? Tem disciplina que está no ensino médio, tem disciplina que está só no ensino fundamental 2, não no ensino fundamental 1. Então, acho que essa aqui não está certo, não. Então, vamos eliminá-la também. Nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, o foco é a alfabetização, bem como as práticas de leitura e escrita em diferentes situações de letramento. Essa tá legal. Essa letra C aqui tá um pouquinho legal. Vamos pensar. Devem se desenvolver as competências que encaminharão os estudantes ao trabalho no final do ensino fundamental. Ao trabalho? Não. Que isso? Ainda não. Deve-se promover a aquisição de valores que envolvam a ética e a diversidade humana. Bom, essa aqui poderia confundir os candidatos. Deve-se promover a aquisição de valores que envolvam a ética e a diversidade humana. Eu acho que isso aqui não seria uma inferência lógica ruim. Ela é uma inferência até correta. Mas a questão é, o comando da questão diz respeito a isso? Talvez a ética e a diversidade humana, ela seja algo transversal. Ou ainda seja foco talvez do ensino médio, de alguns componentes. Então não seria a resposta mais coerente aqui. Então vou considerar a letra C como a resposta dessa questão bônus. Beleza? Essa foi da Universidade Federal de Santa Catarina. Né? Opa, risquei aqui. Prova Coperv UFC 2023 para pedagogo de educação infantil. Novíssima, hein? Ó, 2023. É isso, pessoal. Valeu. Mais uma Maratona Professora aqui no canal Pensando Sociologicamente, né? E vamos sempre pensando aqui a sociedade, a educação e a complexidade do real. Obrigado por você estar comigo até aqui. E vamos encaminhando e pensando, refletindo e se preparando. Forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.